E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Matheus Gonçalves e eu sou o professor de língua inglesa. Como todos nós sabemos, nessa semana tivemos que correr e fazer as atividades de 2 semanas de uma vez só. Eu já fiz a correção da semana 3, então nesse vídeo nós vamos fazer as correções da semana 4 do PET de volume 5. Antes de partirmos para o vídeo, eu quero fazer aquele pedido especial a vocês. Não deixem de curtir, comentar e se inscrever no canal. É muito importante para continuar me ajudando e eu continuar ajudando a vocês com as correções. Então, pessoal, vamos ver como estão as correções dessa semana. Exercícios do segundo ano. Começamos os exercícios dessa semana com o texto Songhai Empire. Vamos ver a tradução. Pelo tamanho, poucos estados na história da África podem se comparar ao Império Songhai, formado no século XV a partir de algumas antigas regiões do Império Mali. Esse reino da África Ocidental era maior do que a Europa Ocidental e compreendia parte de uma dúzia de nações modernas. O Império desfrutou de um período de prosperidade graças às políticas comerciais vigorosas e a um sistema burocrático sofisticado, que separou suas vastas propriedades em diferentes províncias, cada uma governada por seu próprio governador. Alcançou seu apogeu no século XVI sob o governo do devoto rei Mohammed, que conquistou novas técnicas, forjou uma aliança com o califa muçulmano do Egito e estabeleceu centenas de escolas islâmicas em Timbuktu. Embora o Império Songhai já tenha estado entre os estados mais poderosos do mundo, mais tarde desmoronou no final dos anos 1500, após um período de guerra civil e conflitos internos que o deixaram vulnerável à invasão do sultão de Marrocos. Agora que já vimos a tradução, vamos responder as perguntas. Número 1. O Sexto Império Africano é descrito como aquele ao qual poucos impérios podem se comparar. Que fatos confirmam essa afirmativa? Pelo tamanho, poucos estados da história da África podem se comparar ao Império Songhai. Este reino da África Ocidental era maior do que a Europa Ocidental e compreendia parte de uma dúzia de nações modernas. Número 2. Como o Império conseguiu viver um período de prosperidade? O Império desfrutou de um período de prosperidade graças às políticas comerciais vigorosas e a um sistema burocrático sofisticado que separou suas vastas propriedades em diferentes províncias, cada uma delas governada por seu próprio governador. Número 3. O que aconteceu sob o reinado de Mohammed? De acordo com o texto, o reino atingiu seu apogeu no início do século XVI, sob o governo do devoto rei Mohammed, que conquistou novas terras, forjou uma aliança com o califa muçulmano do Egito e estabeleceu centenas de escolas islâmicas em Timbuktu. Número 4. Ao usar o superlativo The Best Movie, que destaca um elemento em relação ao outro do mesmo grupo, o autor descreve o Império como um dos... Nesse caso, essa frase The Best Movie significa o melhor filme. Eu acredito que essa questão tenha sido formulada errada, então a resposta seria como um dos melhores do mundo. Agora, para responder às próximas questões, vamos ler o texto 7, The Great Zimbabwe, o Grande Zimbábue. Um dos monumentos mais impressionantes da África subsaariana é o Grande Zimbábue, uma coleção imponente de pedras empilhadas, torres de pedra e paredes defensivas montadas a partir de blocos de granito cortados. A cidadela de rocha, há muito, é objeto de mitos e lendas. Já foi considerada a residência da rainha bíblica de Sabá, mas agora os historiadores a conhecem como a capital de um império indígena que prosperou na região entre os séculos 13 e 15. Esse reino governou uma grande parte da Botsuana,
Zimbábue e Moçambique. Era particularmente rico em gado e metais preciosos e ficava ao lado de uma rota comercial que conectava os campos de ouro da região com os portos na costa do Oceano Índico. Embora pouco se saiba sobre a sua história, os restos de artefato, como a cerâmica chinesa, o vidro árabe e os têxteis europeus, indicam que já foi um centro mercantil bem conectado. A cidade-fortaleza no Grande Zimbábue foi misteriosamente abandonada em algum momento do século XV, depois que o reino entrou em declínio, mas em seu apogeu abrigou cerca de 20 mil pessoas. Agora que já vimos a tradução, fica muito mais fácil responder as perguntas. Número 5. Na parte 7, ainda usando o superlativo, o que se fala sobre os monumentos de Great Zimbabwe? O superlativo usado nesse caso foi the most impressive, que significa um dos monumentos mais impressionantes. Nesse caso, ele foi usado para falar que um dos monumentos mais impressionantes da África subsaariana é o Grande Zimbábue, uma coleção imponente de pedras empilhadas, torres de pedra e paredes defensivas montadas a partir de blocos de granito cortados. Número 6. O que sabemos sobre a economia e o comércio do Império? A partir do texto, podemos ver que era particularmente rico em gado e metais preciosos e ficava ao lado de uma rota comercial que conectava os campos de ouro da região com portos na costa do Oceano Índico. Além disso, os restos de artefatos como a cerâmica chinesa, o vidro árabe e os têxteis europeus indicam que já foi um centro mercantil bem conectado. Número 7. Alguns artefatos foram encontrados, revelando ser um centro mercantil com amplo contato. Quais foram eles? Como já citamos na questão anterior, os restos de artefatos como cerâmica chinesa, o vidro árabe e os têxteis europeus indicam que o reino já foi um centro mercantil bem conectado. Número 8. Em resumo aos 7 impérios da grande influência na África Antiga, ou seja, pré-colonização, o que você aprendeu sobre a história da África? Essa resposta é pessoal. Eu aprendi que a história da África é realmente sensacional e repleta de reinos dos quais nunca tinha ouvido falar. Através desses textos, pude entender um pouco a respeito de cada um dos reinos citados e só confirmei o que eu já sabia, que a África é sem dúvidas o berço da civilização e que sua história deve ser conhecida por todos. Número 9. Pense em habilidades e qualidades necessárias para conquistar aquilo feito pelos reinos. Pesquise adjetivos em inglês e se descreva como se você fosse um daqueles conquistadores. Lembre-se que os adjetivos são usados para especificar ou delimitar o sentido do substantivo ao qual se refere. No inglês, tem-se a ordem adjetivo mais substantivo, como em Wonderful World e Pretty Woman. Exemplo: I am extremely visionary. Eu sou extremamente visionário. E escreva um parágrafo em primeira pessoa. Esta questão também é pessoal. Você deverá escrever um parágrafo com as suas qualidades. O meu ficou assim: eu sou o melhor imperador que este reino já viu. Sou um homem forte e enfrento qualquer inimigo. Sou um guerreiro inteligente e um líder grandioso. Sob meu comando, nós ganhamos todas as batalhas. Resumindo, eu sou um imperador incrível. Em inglês ficou assim: I am the best emperor that this kingdom has ever seen. I am a strong man and I face any enemy. I am an intelligent warrior and a great leader. Under my command, we won every battle. In short, I am an incredible emperor. Número 10. Coloque cada uma das palavras abaixo no grupo correto. À esquerda temos os nouns, pronomes
e à direita os adjectives, adjetivos. A separação correta ficaria assim. Número 11. Leia os textos abaixo, escreva N nouns e A adjectives para cada palavra em itálico. A primeira palavra em itálico é popular. Popular é um adjetivo. A segunda palavra, resort. Resort é um pronome. Letra C, waiter. Waiter significa garçom ou garçonete. Também é um pronome. Letra D, accommodation. Acomodação, pronome. Letra E, experienced. Experiente é um adjetivo. E letra F, friendly. Amigável, também um adjetivo. Desse modo, pessoal, encerramos as atividades do PET 5. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. E se você gostou dessa aula, assista também os nossos outros vídeos. Um abraço, pessoal!